Começa agora STEMcast. Gente inovadora transformando a educação. Desde 2014, o STEM Brasil trabalha para transformar a educação e a inovação nas instituições de ensino superior. Com a missão de expandir o conhecimento e capacitar professores e líderes, criamos o STEMcast, o podcast oficial de inovação, tecnologia e tendências para o ensino dos novos tempos. Olá, eu sou Renata Favaron e você está ouvindo o 6º episódio do STEMcast. Cada dia mais entendemos a necessidade de transformar a forma de ensinar para que nossos alunos aprendam a aprender e se encantem com o estudo do dia a dia. O tema do podcast de hoje é como encantar professores e alunos através da aprendizagem ativa. Nosso convidado aplica em suas aulas técnicas e métodos educacionais baseados em aprendizagem ativa e colaborativa, que envolvem sistemas inteligentes e adaptativos aplicados à educação e ao design institucional. Ricardo Fragelli é engenheiro mecânico, mestre em engenharia mecânica e doutor em ciências mecânicas pela Universidade de Brasília, UNB. É professor dos cursos de engenharia da Faculdade UNB Gama, do mestrado profissional em matemática e do programa de pós-graduação em design. Autor do método 300, vem desenvolvendo pesquisas em novos métodos, técnicas e tecnologias para a educação e recebeu 11 prêmios de entidades do setor como o MEC, CAPES, ABED, ABMS e Santander Universidades. Oi, Ricardo, seja bem-vindo ao STEMcast. Oi, Renata, muito obrigado pelo convite, obrigado aí também para toda a equipe, vai ser um momento muito prazeroso para todos nós. Com certeza, a gente vai aprender muito. E aí, para mediar, para conversar com você, Ricardo, trouxemos Hamilton Rodrigo de Quadros Martins, cientista da computação, pós-doutor em educação pela Universidade de Lisboa, doutor e mestre em educação, líder do InovaEdu, Laboratório de Ciência e Inovação para a Educação, da Fundação IMED, à frente do letramento e programa NG do Instituto Ayrton Senna e do Arranjo do Desenvolvimento da Educação Norte Gaúcho. Professor da IMED e pesquisador da Fundação IMED em pensamento computacional na educação através da aprendizagem ativa e educação maker, senador na Junior Chamber Internacional. Hamilton, tudo bem? Seja bem-vindo também ao STEMcast. Olá, Renata e todos os parceiros do STEM Brasil. Estaremos conversando com o ilustre professor Ricardo Fragelli para conhecermos um pouco mais sobre essas metodologias engajadoras que ele vai apresentar para nós. Fiquem com a gente aí. Isso mesmo. Então, o nosso podcast de hoje, né? Como encantar professores e alunos através da aprendizagem ativa. Ricardo, a gente sabe que você desenvolveu uma técnica, né, uma aprendizagem que acho que chama 300, é isso mesmo? Renata, muito bem colocada essa questão. Além do 300, o 300 na verdade é uma das metodologias caçulas aí da nossa história de metodologias, né? Muito antes dela, cerca de uns 15 anos antes, nós tivemos uma que teve uma certa divulgação nacional, várias pessoas utilizam essa metodologia chamada Rei e Rainha, nasceu como Rei e Rainha da derivada, hoje é apenas Rei e Rainha porque existe o Rei e Rainha da anatomia, da ergonomia, do direito penal, da fisioterapia, da cirurgia de equinos, então é utilizado em diversos locais. Outra que foi mais próxima aí dos anos atuais, se chama Sumaê, também é muito divertida, muito criativa, né? Uma atividade de perguntas e respostas, onde todos utilizam chapéus e fantasias. Nós temos uma mesa de especialistas, tem uma dinâmica própria. Se você digitar Sumaê na internet, você vai ver centenas de professores no país aplicando. E nós tínhamos uma composição que nós acreditávamos ser satisfatória, muito boa. E aí nós percebemos que nós não estávamos explorando todo o potencial de colaboração entre os estudantes, e aí realmente em 2013 nasceu o 300. O 300 é uma oportunidade de formação onde o estudante olha para o colega que está ao seu lado. Nós saímos daquela educação tradicional
e egocêntrica do eu vou conseguir me dar bem nessa prova, eu vou passar no vestibular, eu vou conseguir um melhor estágio, e é esse eu que me sufoca. Nós conseguimos, por meio dessa colaboração, por meio de grupos potencialmente colaborativos e de metas cuidadosamente planejadas, fugir desse panorama do eu para o encontro do nós. Nossa, você criou uma metodologia que você conseguiu tirar a pressão do estudante, é isso? Na verdade, é uma oportunidade dele se humanizar, né? Como Carl Rogers nos ensina, nós nascemos homens, mas precisamos aprender a sermos humanos. Então, essa aprendizagem que é, para além de significativa, significante, às vezes ela é esquecida por conta do automatismo da escola, da vida. E quando você coloca esses grupos potencialmente colaborativos e coloca metas, eles aprendem de maneira surpreendente, eles crescem na diversidade. Muito bom, professor Ricardo. Pelo que eu estou vendo, a sua proposta, o cerne dela é o engajamento. É engajar esse estudante no seu próprio processo de aprendizagem, que é inclusive uma das premissas das metodologias ativas. Fala para nós como é que você faz esse engajamento com os estudantes e professores também. Muito bem colocada a questão, Hamilton. Então, as metodologias ativas servem para esse primeiro ponto essencial do aprendizado, da aprendizagem significativa, que é a motivação do estudante para o aprendizado, para o que está sendo estudado. Mas isso não é o suficiente, né? Aquela estrutura de conceitos, ideias, exemplificações tem que ter alguma correlação com o contexto do estudante e com o seu próprio propósito de vida, né? Então, essas metodologias, elas servem para que o estudante aprenda mais sobre esse caminho de vida, esse propósito que ele tem que seguir. Muito bom, professor Ricardo. Conta para nós e para todos os ouvintes aqui do STEMcast, como que você faz para levar essa tua metodologia altamente engajadora para os grandes shoppings de Brasília? Sim, Hamilton. Na verdade, começou aí por volta de 2002 e pelo apoio dos próprios estudantes de outras turmas que invadiam as nossas salas, nós criamos um ambiente com apoio dos professores para fora da sala de aula. Então, o Rei e Rainha da Derivada foi o primeiro deles. Em 2007, ele se tornou um evento aberto a todos os estudantes. E aí, professores de vários locais do país começaram a visitar essas aulas especiais. Conseguimos formatar por meio de visitas técnicas. Só que, geralmente, eram professores que pesquisavam metodologias ou eram da área de ensino superior, de grandes universidades, e eu queria que mais professores tivessem contato com essas metodologias. Então, foi por isso que nós levamos para shopping centers. Isso já faz alguns anos, né? Cerca de 6 anos atrás, foi o primeiro deles e foi impressionante, Hamilton. Você não sabe o que aconteceu. Eu levei essa proposta para um grande shopping aqui de Brasília, que foi o JK Shopping, e eles falaram algo que você nunca ouvirá na academia, provavelmente, raramente. Eles falaram assim: nós gostamos da sua ideia e temos dinheiro para investir na sua proposta. Sabe o que fizeram? Que coisa boa. Eles mandaram construir 36 quadros e disponibilizaram na área central desse shopping. Algo assim, belíssimo. E aí, a ideia foi que as pessoas realmente se aproximassem daquela metodologia. As pessoas do shopping, não só esses professores que vinham em visitas técnicas. Então, as crianças hoje em dia, elas chegam e falam assim: o pessoal do Rei da Derivada está chegando aí. Esse foi o primeiro, que legal. Né? E é muito interessante porque as outras pessoas, as professoras de escola primária, escola de ensino médio, elas começaram a perceber que é possível provocar o engajamento por meio de metodologias que são simples de serem aplicadas. Então, eu recebo mensagens de professores de vários locais do país, de professoras de escola rural, entendeu? Elas mandam sumaê escrito de lantejola, mandam os alunos fazendo um sumaê, isso inspira. Então, da mesma forma que nós inspiramos elas a mudarem a sua prática docente, ao
fazer esse retorno, elas nos inspiram também, porque são aplicações em cenários distintos. E isso é muito motivador. O Sumaê também. O Sumaê é outra metodologia que nós levamos para um shopping center. Só que aí o caminho foi diferente, Hamilton. Foi o seguinte, depois que nós fizemos o rei da derivada nos shoppings daqui de Brasília, outro shopping ligou para mim e falou, eu quero fazer uma metodologia aqui no meu shopping também. Aí eu falei, tem mas é muito complicado de fazer, nós precisaríamos de um cinema. E esse cinema tem que ser grande. E aí, nossa, você sabe o que aconteceu? Eles reservaram uma sala de cinema do Cinemark, desse shopping que chama Pier 21, tem 300 lugares. Nós recebemos 50 professores de todo o país, eles vêm para cá e participam dessa super aula chamada Sumaê conosco, e é muito prazeroso para nós, né, para os estudantes também. Que coisa linda, Ricardo. Eu te escutando, eu lembrei das ágoras da antiguidade, então colocar os quadros nos shoppings é uma espécie de ágora do século XXI, me parece que é algo parecido com isso, né? Tem alguma relação. Gostei da colocação, Milton. Realmente as ágoras eram ambientes de livre e espontânea conversação, né? De diálogo. Esse diálogo ele tinha um contexto, um cenário social. A diferença é que a nossa ágora ela tem outros elementos de gamificação. Essa ágora ela tem um propósito educacional muito bem delineado, né? Os alunos, para você ter uma ideia, é muito bonito, as pessoas que visitam o rei e rainha da derivada no shopping, eles percebem algo interessante. Os alunos, eles não estão ali por pontos, não estão ali para apenas estudar, mas eles estão em uma confraternização com tempero de ciência. Quando os professores eles saem do ambiente, vão almoçar, por exemplo, porque nós ficamos lá 2 dias inteiros, um sábado e um domingo. Sábado de 9 horas da manhã às 7 da noite e no domingo de 1 hora da tarde até às 9 da noite. Os professores eles saem para almoçar, os alunos também têm um tempo, só que eles rapidamente voltam. Alguns saem para comer alguma coisa ao lado, nós estamos num shopping, né? Eles chamam a família para participar. E não tem aquela ideia da competição. É uma colaboração, realmente é uma confraternização. Os professores saem e quando eles voltam, os alunos estão no quadro estudando. Então, quando o professor ele sai do quadro, ele sai da ideia do detentor do conhecimento, um professor em sala de aula, ele detém o quadro. Ele é dono do quadro. Só que ele também é dono de toda a aula. Um professor experiente, ele aprende cada vez menos em sua própria sala de aula. Quando nós construímos esses ambientes colaborativos, onde o quadro é de todos, onde existe uma ágora moderna, como você disse, nós temos um ambiente de colaboração e eu estou convicto que a colaboração prescinde de convites. Surgirão colaboradores improváveis e o professor não saberá o próximo segundo de sua própria aula. Então o professor ele aprende muito nesses ambientes e ele compartilha essas experiências. Riquíssimo, muito bom. As experiências tendem a ser muito mais ricas porque elas partem então dessa lógica de um professor problematizador, curador, que potencializa o aprendizado, né? Falando um pouco de história, já que nós estamos falando das ágoras, a tua metodologia 300 ganhou o nosso Brasil inteiro. Ela é baseada nesse grande duelo dos espartanos contra os persas, né? Conta para nós, então, qual é que é a pegada e dá exemplos para nós do 300, então. Ô, Hamilton, uma coisa interessante que acontece geralmente na minha prática docente, na minha vida como um todo, é quando eu estou muito feliz, considerando que tudo está perfeito, acontece uma reflexão que me tira do eixo. Essa reflexão que deu origem ao 300, na verdade, foi assistindo um filme de criança com minhas filhas e minha esposa,
Esse filme se chama Operação Presente. Então o 300 nasceu não do 300, nasceu de um filme chamado Operação Presente. Porque nele o Papai Noel entrega presente para todas as crianças do planeta e esquece apenas uma. E aí um elfo chega para o Papai Noel e diz: Papai Noel, você esqueceu uma criança? E ele diz: não, eu não esqueci criança nenhuma. Percentualmente isso é igual a 0,0000003%. E aí um elfo volta a perguntar: Papai Noel, uma criança não importa? E naquele momento eu não conseguia mais conviver com aquela questão. Uma pessoa não importa? Eu percebi que eu estava me preocupando percentualmente com os meus estudantes e não com cada um deles como seres humanos. Então, se nós temos, sei lá, 50% de reprovação é normal, 30%, se nossos alunos estão felizes, isso é normal? Será que eles estão felizes sendo reprovados? Que é o que acontecia, as avaliações das nossas turmas eram muito altas, porque nós passamos a considerar, nós somos professores, gestores e estudantes, passamos a considerar que o índice alto de reprovação nas matérias era um índice normal. Eu não acredito que seja normal. E aquela questão ficou martelando na minha cabeça, e uma frase do 300, né, que você falou da história dos 300 espartanos, é que me motivou a criar essa metodologia. Essa frase é o seguinte: um cidadão espartano, né, ele chega para o rei e fala: Leônidas, eu quero entrar para o grupo dos 300, eu treinei isso a minha vida inteira. E ele fala: que coisa boa, então faça um ataque. Ele pega uma lança e faz um ataque. O rei diz: esplêndido, agora levanta esse escudo. Aí ele tenta levantar, mas não consegue. Esse cidadão tem uma corcunda monstruosa. Levanta o escudo. Eu não consigo. Tenta. Eu não consigo. Então você não vai poder fazer parte do 300. Por que não? Porque nós formamos uma unidade impenetrável, porque um soldado espartano não se defende. Ele defende o soldado que está ao seu lado. E é por isso que eles formavam uma estrutura, um grupo impenetrável, porque um soldado defendia o soldado que estava ao seu lado. Como eu disse anteriormente, nós aprendemos na nossa história escolar a nos defender. Então, nos defender. Eu vou passar no vestibular, eu vou conseguir essa melhor nota, e é por isso que tem um alto índice de reprovação. Eu disse para a minha turma, pedi para eles olharem para a pessoa que estava ao lado, né, Hamilton? Aí eu falei assim: um dos dois não vai passar. E eles começaram a rir, né? Porque o índice de reprovação nessa matéria, onde nasceu 300, era de 50%. E aí eu falei: quando eu disse que um dos dois não vai passar, provavelmente você pensou: esse cara tá lascado. Porque é isso que nós aprendemos. Eu vou me proteger, eu vou me proteger. Eu disse naquele momento assim: nesse semestre não haverá nenhuma reprovação, porque você não vai se defender, você vai defender a pessoa que está ao seu lado. E foi com essa ideia que nasceu o 300. Por que nós passamos a chamar de 300? Porque nessa época eu tinha a maior turma da Universidade de Brasília, eram 250 estudantes no auditório, e eu tenho um grupo que me apoia nas atividades extra-classe, como o Rei da Derivada e o Sumaê, que eram mais ou menos 50 pessoas. Então nós éramos 300 pessoas. Por conta dessas duas inspirações é que a metodologia passou a ser conhecida como 300. Muito inspirador, professor Ricardo. Nossa, gente, muito maravilhoso. Muito lindo. Mas fala para nós, assim, como é que a gente pode quantificar esse aprendizado, uma espécie de um antes e depois desse nosso estudante que participa da metodologia? Conta para nós. Certo. Milton, eu não expliquei como funciona, eu acho que nenhuma metodologia, eu só falei os nomes, né? Isso aí, explica para nós aí. Sobre o 300, como que funciona? Eu vou falar como foi a primeira aplicação, que eu acho que é bem interessante, é peculiar. Na primeira aplicação, o que eu percebi? Que eu deveria construir grupos potencialmente colaborativos. Os grupos, você observa em sala de aula, eles são formados
não só em sala de aula, grupos de professores, grupo em qualquer lugar é feito por afinidade. Acontece que em sala de aula existem pessoas que não se apercebem com afinidades com os colegas e para eles, esses isolados, a educação passa a não ter cor, não ter graça. Para eles, não importa se você vai fazer uso de determinadas tecnologias, ele está isolado. E, segundo Abraham Lincoln, não há obstáculo mais angustiante do que se caminhar de mãos dadas com a solidão, sem ombros que se apoiam, sem mãos que se tocam, sem olhos que se olham. Então, essas pessoas que são isoladas, elas sofrem muito na escola. O primeiro ponto é esse. Quando você pega as pessoas com determinadas afinidades também, elas aprendem pouco. Você pega os super gênios, coloca num grupo, coloca as pessoas super gênios do esporte e colocam juntos, os super gênios da literatura, os super gênios do design, as pessoas que têm afinidades, né? Agora, quando você mistura, mas não é um misturar que o professor vai pôr o dedo e escolher, não. A própria metodologia é que escolhe os grupos. Então, o 300 ele tem essa primeira vantagem. São grupos potencialmente colaborativos, onde tem, nesses grupos, pessoas que tiveram um bom rendimento na prova. Essa prova não é prova entre aspas, é ampliado, tá? É qualquer tipo de avaliação, pode ser por projetos, portfólio, teste oral, exposição, não importa o que for. Então você faz uma avaliação de aprendizagem e constrói grupos potencialmente colaborativos. Nesses grupos terão algumas pessoas que tiveram bom rendimento, nós chamamos de ajudantes, e alguns estudantes tiveram um baixo rendimento, nós chamamos de ajudados. Nas primeiras aplicações, a única coisa que eu sabia é que os ajudados precisavam de ajuda. É claro que quando nós formamos os grupos, todos somos ajudantes e ajudados. Isso é óbvio. Só que eu coloquei aquela denominação porque eu gostaria que os verbos fossem ligados aos nomes. Então, os ajudantes, eles sabiam que tinham que dar apoio. Eles aprenderam a toda a vida, eu vou me dar bem, eu vou estudar para essa prova. E naquele momento, não. Ele vai aprender ensinando. Nós somos professores e sabemos, você falou da Ágora, muito antes da Ágora, que ensinar é uma das melhores formas de aprender. Os nossos alunos, os nossos estudantes, que são os ajudantes, eles são bons e se tornam excelentes após ensinar alguém. Os nossos alunos que tinham dificuldades de aprendizado, eles se tornam excepcionais, porque eles superam um obstáculo que antes era intransponível e eles tiveram para isso a ajuda de alguém que era um estranho em sala de aula. Alguém que era diferente, às vezes, em sala de aula. Aquele que você pensa assim, eu jamais conversaria com esse cara. E aí, eu não falei como foi a primeira experiência. Na primeira experiência é o seguinte. Nós colocamos os grupos e eles tinham prazo para cumprir algumas metas. Só os ajudados é que faziam essa nova avaliação. É a avaliação parecida com a primeira, com a mesma matriz de conceitos, com o mesmo molde, né? Se é uma prova escrita, é uma prova escrita, se é uma prova oral, é uma prova oral. No nosso caso, era uma prova escrita mesmo de cálculo. Depois desse tempo, Hamilton, era 10 dias, eles tinham que cumprir metas. Essas metas são lista de exercício, desafios, a prova antiga refeita e 2 encontros presenciais de pelo menos 2 horas com esse grupo no momento extra classe. Não é na sala de aula, não, é extra classe. Depois de 2 semanas, depois de 10 dias, eles fazem essa nova avaliação, só os ajudados. Os ajudantes, Hamilton, eu não me sentia confortável em dar uma pontuação para alguém, porque isso não era condizente com o que eu acreditava sobre avaliação de aprendizagem. E aí, hoje em dia nós sabemos, depois de 2 anos e meio, nós sabemos como avaliar alguém indiretamente. Mas naquela época não, eles só ajudavam e ao ajudar já é muito. A pessoa solidária é aquela pessoa, o voluntário, é aquela pessoa que não ganha nada, mas ao mesmo tempo ganha tudo, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte, eu tenho um grupo de pessoas que me auxilia nessa correção de prova, e aí, olha que interessante, para você ver que isso não era um movimento
do Fragelli, o movimento dos alunos, o meu e deles, era um movimento de todo mundo que estava por ali. Porque a pessoa que consolidava as notas e mandava para mim, ela mandou um e-mail e no e-mail estava escrito assim, ó. Ela poderia ter escrito: Fragelli, seguem as notas consolidadas e etc. Ela escreveu o seguinte: Hamilton, o 300 funciona, exclamação. Olha que bonito. Que coisa linda. Foram mais de 130% de aumento nas notas. E aí, quando eu fui liberar a nota para os alunos, imagina um auditório com 250 estudantes matriculados, porque as escadarias ficavam ali com muitas pessoas também que eram curiosos, né? Que assistiam. Imagina a pessoa que vai lá para assistir uma aula de cálculo. Na verdade, ela está ali pelo ambiente, que é muito interessante, né? Essas metodologias ativas. E aí, amigo, eu convidei alguns alunos para o palco, né? 4 alunos, e conversando com eles, eu falei para a primeira pessoa: quanto você tirou na primeira prova? Ele falou: 2. Eu falei: não ouvi. Ele falou: 2, com raiva, né? Aí eu perguntei para a primeira pessoa do auditório da primeira fileira: você ouviu quanto que ele tirou? Eu falei: não ouvi não. Ele falou: 2. Pausadamente, com raiva e já liberando 2. Aí eu perguntei para a última pessoa do auditório: você ouviu? Alisson, você ouviu quanto que ele tirou na primeira prova? Ele gritou: não! Aí o aluno gritou assim: 2! Como se estivesse expurgando aquele 2 que não lhe pertencia. Isso. E antes dele... Sai desse corpo, 2. Antes dele terminar, eu falei assim: parabéns, você tirou 9,75. Imagina 300 Caraca. pessoas de pé aplaudindo. Elas não estavam aplaudindo um aluno, estavam aplaudindo todo o grupo, entendeu? Essa é a ideia do 300, ser um grupo unido. E aí, depois de 2 anos e meio, o 300 se transformou, porque nós conseguimos uma maneira de avaliar indiretamente os estudantes. Ajudantes, né? Porque os ajudantes, eles não fazem a nova avaliação. E eles se doam muito, e você percebe, pensando aí numa taxonomia de Bloom, por exemplo, que eles estão acessando níveis cognitivos superiores, né? Então, Perfeito. Quando você ensina alguém, você está lá no topo, você tem que criar estratégias para ensinar alguém. É o topo e mais ainda, né? Com certeza. E aí nós conseguimos encontrar uma estratégia para melhorar a avaliação que foi feita anteriormente para esses alunos que são os ajudantes. Nós fazemos o seguinte: nós verificamos o quanto o aluno ajudado melhorou e avaliamos o nível de ajuda que foi oferecido por esse determinado ajudante para aquele ajudado. Nós fazemos isso numa avaliação em 360 graus através de uma escala de Likert, variando de 1 até 5. Ajudou nada até ajudou muito. E aí nós fazemos o uso dessas 2 dimensões para avaliar indiretamente o ajudante. Agora, o mais interessante é que a cada avaliação nós aplicamos o 300, dificilmente um grupo volta a se repetir, e quem era ajudado pode ser ajudante e vice-versa. É belíssimo, Hamilton. Muito bom. Essa é a melhor parte da metodologia. Nós criamos um procedimento que a própria metodologia é que escolhe. Então, nós fazemos, são 4 passos. Nós ordenamos os alunos da maior para a menor nota e depois escrevemos de 1 até o número de grupos. Então, vamos supor que sejam 10 grupos. Nós escrevemos de 1 a 10 e depois de 10 a 1, 10 a 1, 10 a 1, 10 a 1, sempre do último grupo para o primeiro. Se você imaginar, é como se fosse um embaralhamento de cartas. Você coloca os líderes de 1 a 10 e depois vai fazendo de baixo para cima. Para ficar heterogêneo, né? Se tiver... Oi? Para ficar heterogêneo os grupos, cada vez mais, né? Sempre. Ô, Ricardo, e como que você seleciona esse grupo? É você que seleciona esse grupo? É você que faz as conexões de ajudantes e ajudados? Em cada grupo, esses grupos são formados com 5 ou 6 pessoas, para que sejam mais heterogêneos. Então tem, geralmente, 2 ou 3 ajudados ou 2 ou 3 ajudantes, né? Então tem 3 ajudados e 2 ajudantes, 2 ajudantes e 3 ajudados, depende muito do contexto, daquela disciplina, da especificidade, né, que está sendo aplicado. Aí você perguntou sobre os resultados. Resultado numérico, nós melhoramos de 50% para 95% o índice de aprovação nessa disciplina. Nesse exato momento, mais de 1.000 professores aplicam
o 300 em diversos contextos diferentes, com resultados próximos aos nossos. Só que o objetivo está claro, o objetivo não é a nota, não é a aprovação, o objetivo é educacional, é formar um cidadão que olhe para a pessoa que está ao seu lado, no momento desse de pandemia, que ele não tenha coragem de dizer, eu não estou num grupo de risco, então isso para mim não tem problema. É ele ter criado uma empatia sincera com os vulneráveis, com as outras pessoas. Quando você coloca esses grupos, eles aprendem muito além do conteúdo. Um ponto importantíssimo que eles colocam, 70% dos nossos alunos colocam, eu aprendi a estudar. Por quê? Porque nós aprendemos a estudar ao longo de nossa vida, ao longo de nossa história, vendo o nosso pai lendo um livro, vendo nossa mãe gostando de uma determinada música, literatura, nós aprendemos com eles. Quando um pai já diz, nossa, detesto matemática, ou detesto leitura, detesto ler, isso contagia, de certa forma, positivamente e negativamente, os estudantes. E acho que tem uma coisa, né, Ricardo, desculpa te cortar, mas que a gente não aprende a aprender, né? Assim, eu acho que é quando você consegue entender isso, como que você aprende a aprender e você sabe que é capaz de qualquer coisa, né? Você pode aprender qualquer coisa. Então, acho que a metodologia ela ajuda nesse sentido também. Eles ensinam esses alunos a aprender, né? Não só decorar alguma coisa, enfim, mas aprende. Com certeza. Os nossos alunos colocam que eu me desconstruir. Parece que tudo que eu tinha aprendido sobre aprender antes foi modificado. É um trabalho educacional social que você faz, né? Muito amplo. Renata, olha que interessante. Vou falar um depoimento que para mim é muito representativo. Um aluno coloca assim, na primeira prova eu tirei 2. Na prova do 300 eu tirei 7. Mas eu aprendi a estudar. Na segunda prova eu tirei 8 e fui um dos ajudantes do meu grupo. Um dos ajudados melhorou 2000% e depois ele veio me agradecer, me abraçando. A sensação que eu tive foi simplesmente indescritível, fecha aspas. Que lindo. Ricardo, escutando você falar isso, não sai da minha mente os 4 pilares da Unesco e a lógica da educação, não só como formação cognitiva, mas socioemocional, as famosas soft skills, e que cada vez mais estão presentes no nosso cotidiano, né? Tu acha que essa relação que eu faço faz sentido? Completamente. Igual eu falei, como você que eu falo, nós, né? Nós professores, gestores, funcionários, todos nós temos uma responsabilidade muito grande em construir ambientes de aprendizagem para além dos conteúdos. Então, quando você imagina que nessa educação você coloca grupos que são potencialmente colaborativos, mas são mais do que isso, certamente diversificados, eles aprendem muito. Você coloca o homossexual com o homofóbico, você coloca o extrema-direita com extrema-esquerda. E aí, Hamilton, quando você aprende a superar um obstáculo com alguém que você acreditava que era um zero à esquerda, ou pior do que isso, um número negativo na sala, você muda, você se desconstrói totalmente. Os nossos alunos, eles aprendem na diversidade. Vou te falar um outro depoimento. Um aluno coloca assim, eu não gostei de fazer parte de um grupo que eu não tinha afinidade. É claro, isso é natural, isso é do ser humano. As ideias que são diferentes geralmente suscitam a repulsa. Só que mais adiante do curso ele coloca assim, eu aprendi a admirar os estranhos da turma. Isso é muito além de aprender a construir um gráfico, a resolver uma integral, entendeu? É ele aprender mais sobre o ser humano, né? Sobre se humanizar. Ô, Ricardo, em algum momento dessa história, assim, de você colocar os pares, né, que têm ideologias diferentes, pensamentos diferentes, crenças diferentes,
teve algum caso de atrito? Né? Vocês tiveram algum caso assim de que teve atrito, teve que separar ou não? Nunca teve? Sempre tem atritos, né? Sempre que você constrói um grupo vai ter algum atrito, mas isso faz parte do grupo, ele se auto-organizar, ele aprender sobre o respeito, iniciativa, liderança, mas em geral os grupos eles são muito amistosos, se você está falando nesse sentido de hostilidade, eles sempre são muito amistosos com o outro, dificilmente nós observamos um caso como esse de repulsa. Nós atualmente estamos aplicando o 300 baseado em projetos. Isso num curso de formação online para professores. E nesse curso, nós também aplicamos o 300, são grupos potencialmente colaborativos, Renata, e nós temos ali professores de federais e uma professora que também é conceituada na área dela, só que ela é uma professora de escola indígena. E não fui eu que escolhi o grupo. A metodologia escolhe o grupo e colocou essas 4 pessoas juntas. A líder do grupo é essa professora de escola indígena. Imagina para essa professora liderar um grupo como esse. Agora imagina para os outros professores ter uma líder que seja alguém que ensina indígenas. Isso é muito precioso, entendeu? Em algum outro ambiente... Rico. Exatamente, é muito rico. Nós tivemos um aluno que ele veio da Bélgica na nossa turma de cálculo. No semestre anterior ao nosso, eu fui conversar com ele e ele disse que foi uma das piores experiências da vida dele. Ele entrou numa turma de cálculo menor que a nossa, mas as turmas da UNB de cálculo são gigantescas, né? Mas a turma dele tinha 80 e poucos estudantes, um auditório cheio, e ele não falava bem o português, né? E se sentiu muito discriminado. Acontece que depois ele foi para a nossa turma. Sabe o que aconteceu? Ele foi simplesmente a pessoa mais querida da turma. Por quê? Porque nós colocamos ele em um grupo, e quem não gostaria de fazer parte de um grupo que tem alguém que tem essa experiência internacional, fala francês, tem dificuldades em português, é muito precioso, sabe? Outras experiências que nós temos é com alunos que têm transtorno de espectro autista. Esses alunos, uma vez eu tive um aluno que ele ficava num canto assim, e ele não conversava com ninguém, no máximo 5 segundos, e isso não faz parte do ambiente educacional. É claro que você tem que respeitar os momentos e os ambientes de cada pessoa, né? Mas eu vou te falar o que aconteceu. Esse aluno, ele não mantinha nenhuma conversa com ninguém por mais de 5 segundos. No máximo, bom dia, boa tarde. Acontece que depois da primeira prova de cálculo, nós fazemos a formação desses grupos. E esse aluno foi líder de um dos grupos do 300. Depois, as pessoas vinham agradecê-lo de forma muito entusiasmada. Obrigado, aquela sua dica de estudo salvou minha vida. Nunca pensei nisso. E aí, essas pessoas se sentem vistas, se sentem importantes, a despeito de suas deficiências, né? Ricardo, dá para a gente ver que você tem uma riqueza metodológica e que busca certamente inspiração nessas metodologias contemporâneas. Você fala de gamificação, dá para ver que tem peer instruction, dá para ver que você trabalha também com a lógica do Mastery Learning, lá do Salman Khan, etc. E também tem uma riqueza no processo das trilhas de aprendizagem que tu está propondo. Conta para nós um pouquinho como é que essas trilhas podem melhorar o processo de engajamento na aprendizagem dos estudantes. Sim. O interessante, Hamilton, é você dar uma certa liberdade confortável para o estudante, né? Você planejar essas trilhas de forma que existam momentos individuais, momentos coletivos, momentos de troca, momentos com o professor, com monitores, né, com voluntários, e essa aprendizagem se torna mais rica. Quando nós propomos trilhas de aprendizagem em cursos que estão para além de disciplinas, e aí nós conseguimos fazer com que essas trilhas elas se interceptem em alguns momentos. Isso acontece em algumas outras disciplinas e metodologias,
Eu tenho uma metodologia chamada EIGHT, ela é a mais novinha de todas, já foi aplicada por alguns professores aí, uma centena de professores, mas ela é belíssima, é a mais difícil de todas, é como se fosse qual é a diferença? Você falou aí do peer instruction, né? O peer instruction é aplicado em um momento, de uma forma pontual, né? Um espaço de tempo muito delimitado. Você pode aplicar, é claro, ao longo de um semestre, mas são várias aplicações da mesma metodologia. O EIGHT não, você aplica em um curso, é uma disciplina inteira. E aí, nós conseguimos fazer, em alguns momentos, parcerias com outras instituições, em outras disciplinas, mas com projetos interdisciplinares dentro dessa metodologia. Aí sim, são trilhas mais maduras, né? As trilhas, elas têm níveis de maturidade. Você pode fazer uma trilha linear, desde que respeite também a independência temporal do estudante, mas tem trilhas que dão maior liberdade e maior construção e comunicação para esses estudantes. Perfeito. A gente vê que nesse momento, tanto nesse momento agora de pandemia, de educação online, etc., uma palavra que se fala muito é colaboração. Cada vez mais a colaboração, seja ela presencial, seja ela com o uso de tecnologias digitais, ela está presente, sempre esteve presente, mas agora a gente vê que cada vez mais é necessário humanizar as relações numa lógica de colaboração. O que você vê assim, nessas redes de colaboração entre instituições de ensino? Qual que é o suprassumo disso para o nosso processo educacional? Certo. Existem momentos de colaboração, né? A colaboração eu creio que não pode ser no tempo todo. A pessoa ela tem que saber também se portar, se conhecer, tem momentos de estudo individualizado, né? Schopenhauer, ele diz que não há nada que seja muito produtivo fora da solidão. Se bem que é o pai do pessimismo que a gente está conversando. Mas ele tem uma certa razão. O Nietzsche também fala dessa solidão, né? E essa solidão criativa, de meditação, essa solidão é importante também, você se sentir, você se entender. E isso também, nos ambientes educacionais, tem que ter momento de solidão criativa. O problema é essa solidão no momento em ambientes sociais, né? Igual a escola o tempo todo. Nós tivemos um resultado, sem fugir muito da sua pergunta, Milton, nós tivemos um resultado com 300, onde nós avaliamos o nível de solidão dos nossos estudantes. Agora, na pandemia, é isso? Ou não? Não. No geral, O que acontece com esses estudantes no futuro? Nós pegamos uma turma do terceiro semestre, a nossa turma é do primeiro. E nessa turma do terceiro semestre de Cálculo 3, nós aplicamos essa escala de solidão. Existia um grupo que tinha participado do 300 no primeiro semestre e um grupo que não tinha participado. A diferença é gritante. Os alunos que tinham participado do 300 tinham um nível de solidão muito inferior aos que não tinham participado. E o mais interessante é o seguinte, interessante e, de certa forma, um alerta muito sério. A escala variava de 0 a 100, dividida em 10 níveis. Nenhum dos alunos que tinham participado do 300 estava nos 2 níveis máximos de solidão. E o grupo que não tinha participado do 300 tinha 2 estudantes nos 2 níveis máximos de solidão, sendo que um aluno tirou 96 em solidão, é uma escala que vai até 100. A solidão é o fator isolado e ele provoca o auto-isolamento, é o fator considerado isolado que mais está associado a situações de ideação suicida. Então, nós não podemos deixar que esses alunos se sintam isolados o tempo todo. Nossa, e isso acho que agrava muito mais agora nessa questão, né, de pandemia, de como que esses alunos vão voltar, né? Quando voltar, se voltar, a gente ainda não sabe direito como é que vai ser, mas com o psicológico abalado, né? Muitos deles terão perdido familiares, ou
ficaram isolados socialmente por muito tempo. Então, a gente tem um outro agravante aí, acho que é importante dar esse alerta para que todos os professores tenham essa empatia, né? Esse olhar humano para um momento de dificuldade, né? Não volta tudo ao normal, né? Temos pessoas com traumas, pode ser que venham com muitos traumas também, né? Com certeza, é um efeito potencializador dessas dificuldades. Mas voltando aí à ideia da colaboração e a colaboração e a solidão na perspectiva da pandemia, eu vou falar de 2 momentos, né? A colaboração, como ela é importante para que a pessoa consiga iniciar conversas, iniciar ideias, compartilhar, discutir essas ideias, aprender o diálogo. Nesse momento de pandemia, eu tenho uma experiência muito feliz aí com a minha parceira no curso que eu falei sobre formação de professores, que é a minha esposa, a professora Thaís Fragelli, e nós aplicamos o 300. E aí, imagina que na nossa faixa etária, imaginando aí de professores, né? Quando eu falo nossa, é de professores, viu, Hamilton? De 30 a 70, 80 anos, nós tivemos esse grupo fazendo esse curso conosco. E aí nós formamos grupos potencialmente colaborativos. Acontece que nesses grupos as pessoas começaram a perder amigos próximos, parentes próximos, e isso afetou mais ainda o efeito desse confinamento que nós estamos vivenciando. Algumas pessoas, elas estavam assim, sem condições psicológicas de seguir nesse curso. Quando nós percebemos esses grupos potencialmente colaborativos, sabe o que aconteceu? O grupo falou, não, você não vai desistir, nós estamos aqui para te dar apoio, e as pessoas foram até o final. Então o que aconteceu foi que essas pessoas se sentiram acolhidas pelo grupo. Eles conseguem superar essas dificuldades com mais amizade, com mais fraternidade e com mais humanidade. Nesse momento de relações digitais, o que nos falta é humanidade, mas não pode faltar. Essas metodologias fazem com que nós nos aproximemos. Então, esses momentos de solidariedade têm que ser estimulados por esses caminhos, essas trilhas de aprendizagem que nós, professores, estamos com a incumbência de planejar. Certamente, ainda mais sabendo que um dos maiores sonhos do ser humano, acima da própria ideia de ser rico, é pertencer a algo, né? O pertencimento, o senso de pertencimento é muito rico, muito importante. É o sonho da maioria das pessoas do nosso mundo. Falando em pertencimento, a própria rede STEM Brasil, ela foi criada para aproximar, então, instituições de ensino para trabalhar essas novas metodologias. O STEMcast tem essa missão também de levar esse conteúdo. Fala para nós, Ricardo, o que você entende como forma de melhorar e potencializar essa troca de experiência entre instituições da própria rede STEM Brasil, através do STEMcast e outros processos? O que você fala para nós nesse sentido? É uma oportunidade ímpar, né? Você ter pessoas iguais a Renata, iguais ao Hamilton, iguais a todo mundo que dá suporte ao STEM, por exemplo, o Fábio, a Ana Valéria, milhões de pessoas, não só do STEM, mas milhões de pessoas, de professores que compartilham essas experiências. Nós temos aí, você falou do Salman Khan, né? Tem o Yuka Shao também, que colocam à disposição da sociedade essas oportunidades de aprendizado. No caso de professores, o que eu me sinto muito instigado, reflexivo e inspirado, Hamilton, é quando esses professores, que são muito experientes, se colocam na condição de um eterno aprendiz. E, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso episódio. Certamente teremos que ter outros episódios com a professora Fragelli falando conosco. Tem muita coisa para a gente poder fazer troca, né? Para mim, pelo menos, foi muito tocante. Foi muito especial. Acho que eu senti muita esperança, sabe? Com tudo que você falou, assim, porque, especialmente, a gente
ter professores com mais empatia, que sejam mais humanos, que não deixem nenhum aluno de fora, né, que não olhe para o percentual, e sim para a pessoa, né, que nós estamos lidando com pessoas que não sintam orgulho em reprovar alunos, e sim aprovar uma turma inteira, porque é sinal de que eles aprenderam, e que isso é o grande objetivo. Isso foi legal. Eu realmente espero que você multiplique essa sua metodologia, mas principalmente essa sua visão, sabe, né, humanista, assim, sobre todo mundo. Eu acho que essa transformação, essa desconstrução é sensacional. Acho que é tudo que a gente precisa, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, especialmente nesse momento que a gente está vivendo. Renata, quando você percebe que é simples de você saber que é possível ser querido, e é mais que possível, é imprescindível ter prazer no aprendizado, você não só transforma a vida dessas pessoas, você se transforma também. O professor, nossa profissão, ela é muito especial, porque nunca se sabe ao certo onde cessa a influência de um professor. Então nós nos eternizamos, e isso traz uma carga de responsabilidade muito grande, muito séria. É uma oportunidade bela, mas é uma oportunidade séria. Nós precisamos olhar para essas pessoas. Nós não podemos aceitar que a nossa sala de aula seja um ambiente de segregação. Ricardo, eu queria ir para o último quadro que eu comentei com você, chama De Primeira, e aí é um bate-bola bem rápido, eu te falo algumas palavras e você me fala o que vier na sua cabeça. Pode ser? Ótimo! Manda, Renata, estou preparado. Vamos lá? De primeira. Um filme. O Homem Bicentenário. É a história de um robô que se humaniza, né? Quando o robô consegue minimamente não ser mais robô, não vou contar o filme, claro, mas nesse momento, aí o Robin Williams fala assim, e agora, o que eu tenho que fazer? Esse é o primeiro ponto importante de ser humano, é a liberdade. Vamos lá, uma frase. Porque quando eu era pequeno, apesar de eu ler muito, eu só lia uma determinada temática, que era matemática e física. Então foi Carlos Drummond que me ajudou a resgatar esse gosto pela leitura, e a frase que eu gostaria de dizer é dele: todo ser humano é um estranho ímpar. É belíssimo isso, né, de dizer que cada um de nós é diferente. Carlos Drummond não diz isso, ele nunca diz o óbvio, ele sempre diz o diferente. Todo ser humano é um estranho ímpar, eu acho que cabe bem na nossa conversa de hoje. Muito bom. Um livro. Um livro, nossa, eu adoro ler. E tem um filósofo que ele cabe também no nosso momento atual para que nós nos entendamos mais, que é Sêneca, e o livro se chama Sobre a Ira. Esse livro é muito especial para você entender que a ira nunca é benéfica, a ira é covarde, e a melhor solução é o adiamento. Nunca entregue a espada a um irado. Então vamos lá, uma liderança que vale a pena ser seguida. Meu Deus! Ó, já acertei. Deixa eu pensar uma liderança terrena aqui. É difícil, né? Eu gosto... Coloque aí um... Gandhi. Mahatma Gandhi. Muito bom. E aí, para fechar nosso podcast, uma música. Uma música que eu adoro, assim, é impressionante, lembrando também que a gente tem que pensar nas pessoas do nosso país também. Baquianas, número 5, de Vila Lobos. Ricardo, muito
muito obrigada pela sua participação, pelos ensinamentos. Acho que foi incrível. A gente se emocionou, a gente aprendeu, a gente se empolgou, a gente também se transformou. E Hamilton, muito obrigada também pela sua condução. Foi perfeito, assim, vocês trouxeram temas muito interessantes, mas para que a gente realmente faça essa transformação no nosso setor, que é tão necessária. Gratidão, Renata e professor Ricardo Fragelli, por esse momento de troca, foi riquíssimo e certamente impactará muito a nossa rede STEM Brasil com esse conteúdo maravilhoso. E eu agradeço a oportunidade também, Renata, o STEM, um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Obrigado, Renata, obrigado, Hamilton, foi um prazer estar aqui com vocês, espero que nós tenhamos muito mais possibilidades para conversarmos sobre esse tema que é preciosíssimo, que é a educação. Até a próxima. Obrigada, muito obrigada. Lembrando que o STEMcast só é possível graças ao apoio de parceiros como o Semesp e o Santander Universidades. Acompanhe o Consórcio STEM nas redes sociais pelo Instagram, Facebook, LinkedIn e pelo nosso portal stembrasil.com. Fique ligado nas novidades e até o próximo STEMcast.